minha irmã, olá, meu irmão, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Evangelho no Lar, realizado pelo Emana Espaço Holístico Maria de Nazaré. E antes de iniciarmos, então, convido você que tem aí o seu copo com água para que o mesmo possa ser fluidificado pelos bons amigos espirituais que nos assistem. Muito bem, vamos então agradecer ao Divino Mestre Jesus, à Mãe Maria, aos nossos mentores e mentoras que aqui ao nosso lado nos intuem, nos ajudam, nos orientam para que nós possamos, sim, nós possamos, por meio das palavras que aqui serão lidas, refletidas, que nós possamos colocar o Espiritismo, mas acima de tudo, o Evangelho de Cristo na prática, no dia a dia, em nosso cotidiano. Assim nós damos por aberto mais um Evangelho no Lar. Que assim seja. Muito bem, gente. Então, nós estamos aqui com o nosso o Evangelho, capítulo 15, intitulado Fora da Caridade não há salvação. Dentre este título, nós temos vários subtítulos e nós vamos ler o item 1 deste capítulo 15, que trata o seguinte: de que precisa o espírito para se salvar? Parábola do bom samaritano. Parábola esta que já escutamos inúmeras vezes, mas o Evangelho como fonte preciosa, nós precisamos escutar e, acima de tudo, colocar em prática muitas e muitas e muitas mais vezes. Parábola do bom samaritano. Vamos a ela então. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante delas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, não tinha teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e foste me ver. Então os justos responderão: mas, Senhor, quando foi que vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que fizeste isso a um dos meus mais pequeninos irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Interessante, como bem disse no início, a parábola do bom samaritano. Temos sido nós este bom samaritano? Quando olho para a semana que passou, quais foram os momentos que eu pude exercitar a caridade? Não apenas no sentido de dar um dinheiro a alguém, o que tem seu valor, quando feito sem ostentação, quando feito sem humilhar a pessoa que está recebendo o dinheiro, ou quando feito sem, pega esse dinheiro e sai logo daqui. Temos tido essa capacidade? O que você acha, minha irmã? O que você acha, meu irmão? Temos conseguido exercitar a caridade inicialmente para conosco mesmo? Quando nós erramos, sim, e nós erramos. Quando nós erramos, temos conseguido exercitar o auto-perdão?
e refletir sobre o erro para não o cometermos mais e avançarmos. Quando um filho, uma filha, a esposa ou esposo, um pai, uma mãe, um vizinho, uma vizinha, um colega de trabalho, toma uma atitude que nos desagrada, temos conseguido exercitar o perdão? Temos guardado mágoas, rancores? Temos conseguido olhar para aquele que vem até nós, não às vezes no sentido de pedir um prato de comida, mas aquele que vem pedir um prato de comida espiritual, que precisa pedir um momento da tua escuta, um momento em que você necessite parar o que você está fazendo e por 5 minutos, 10 minutos, às vezes, escutar essa pessoa que está angustiada, está com o coração contrito, com alguma dificuldade, e ela enxerga em você uma possibilidade, se não de uma ajuda direta, mas uma escuta ativa. É interessante observarmos a caridade no sentido da esmola, do ajudar, de irmos num hospital ajudar alguém, um ato bonito, de fazermos um trabalho voluntário, um ato muito bonito. Mas a caridade que chega, que bate à nossa porta, quando percebemos que alguém precisa ser escutado, escutada. Nós vivemos um momento da sociedade em que nós temos ficado muito à mercê reféns até, e aqui eu me incluo nisso, do excesso da tecnologia digital, e nada contra ela, pois é por meio dela que estamos conversando aqui. Mas me refiro ao excesso, me refiro à capacidade ou à incapacidade de perceber aquele que chega até mim. E aí Cristo coloca nessa parábola: você me acolheu, mas quando te acolhi, mestre? Naquele dia, no ônibus que você conversou com aquela pessoa, aquele dia, no teu local de trabalho, que você deixou 10 minutinhos do seu almoço para atender uma pessoa, aquele vizinho que bateu no teu portão aquele dia para conversar com você, para te pedir algo que você tinha assim naquele momento. Aquele dia em que você se reconciliou com alguém que te fez mal, mas que foi em busca de pedir perdão. Ali, e em todos esses exemplos, Cristo se faz presente. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, é uma maneira de exercitarmos a caridade. É o que eu comento, tentarmos viver o Espiritismo na prática. E o que é o Espiritismo, senão o Evangelho do Cristo? O amor, a doação. Principalmente quando ninguém está nos vendo fazer isso, que daí a vaidade não está colocada na frente, o orgulho não está colocado na frente, a necessidade de aparecer não está colocada na frente. E tudo que digo aqui a você, sempre é em primeiro lugar para aquele que diz, nesse caso hoje sou eu. E aí, o Evangelho, os Espíritos comentam o seguinte: toda a moral de Jesus, olha a grandiosidade do Mestre, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo, ao orgulho. O que seria o egoísmo? Eu estar cheio de mim, querer só o eu e esquecer dos outros. Caridade e humildade diminui o meu egoísmo, ou querer
tudo só para mim. Em todos os ensinos, Cristo aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, ou seja, aqueles que não precisam se mostrar. Isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. E pacífico aqui não significa não se posicionar diante das coisas ou aceitar tudo calado, mas é tratar os conflitos lembrando que é uma outra parte, um outro ponto de vista, em que eu não precise gerar ou colocar a violência. Bem-aventurados que têm puro coração, os pacíficos, bem-aventurados que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que gostaria que vos fizessem. Essa grande máxima, faça a teu irmão aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Hoje, como foi nosso dia hoje? Que oportunidade de caridade nós tivemos hoje em exercitá-la. Tenho conseguido diminuir conflitos comigo, com os meus familiares. Muito bem. Amai os vossos inimigos. Isso é muito difícil, né, gente? Perdoai as ofensas. E o amar o inimigo é no sentido, você não vai amar o teu inimigo como você ama alguém da tua família que você gosta. Mas é no sentido de você, quando você começa a não desejar o mal para aquela pessoa, quando você não quer que aquela pessoa tenha resultados ruins, você está agindo com misericórdia. Com misericórdia, está agindo com caridade, com amor. Muito bem. Julgai a vós mesmos antes de julgar os outros. O julgamento está muito presente aqui dentro de nós, né? Nós julgamos os outros a todo momento. Esse eu vou ajudar, esse eu não vou ajudar. Esse merece, esse não merece. Mas não foi isso que Cristo fez ao longo da sua história aqui no planeta Terra. Quando ele estava com o cobrador de impostos, com Zaqueu, e ao mesmo tempo estava com a mulher que estava sendo ameaçada, a prostituta, sendo julgada. Ele apenas estava, ele apenas se fazia presente. Ele exercitava a caridade, a humildade, o amor ao próximo. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que nós possamos então lembrar da caridade. E quantas vezes nós aqui no Evangelho, comigo, com o nosso irmão Marco, quantas vezes a gente já trouxe a temática caridade? Inúmeras vezes. E se ela retorna para nós, é porque nós ainda necessitamos de lê-la, de entendê-la e, acima de tudo, de colocá-la em prática em nossa vida. Pois é a principal máxima do Evangelho, o amor ao próximo. E ele se faz por meio da caridade e da humildade. Assim, com esse sentimento de gratidão, quero agradecer a você, meu irmão, minha irmã, que esteve conosco, que possa se conectar, mentalizar, orar pela casa, pelo Emana, pelos trabalhadores dessa casa, e que a sua vida essa semana seja cheia de bênçãos, lembrando que você é o responsável pela produção dessas bênçãos,
ao lado dos irmãos espirituais que nos ajudam e nos intuem. Ajuda-te, que o céu te ajudará, assim como está escrito no Evangelho. Dessa forma, com esse sentimento, nós agradecemos a Mãe Maria, aos nossos mentores e mentoras, que nos orientam e nos ajudam, aos dirigentes espirituais da casa, por mais essa oportunidade. Paz e bem.